Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Está sem som. E agora, ele me avisou aqui. É mais um sábado com Paulo de Tarso, né? E com a Sônia e hoje com a Renata. Olá, Renata, tudo bom? Olá, boa tarde, boa noite a todos. É uma alegria sempre retornar, né? Esse encontro abençoado de reflexão acerca desse personagem que nos é tão caro, né? Temos aprendido tanto com ele, né? Sônia, minha linda. Olá a todos. Você está em homenagem a mim hoje. Por quê? Porque você está com uma blusa verde do Palmeiras. Não, é homenagem ao meu clube, ao Sporting. O Sporting também é meu aí em Portugal, pá. Mas agora falando sério. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora que estejam a ver. Muito obrigada, Renata, mais uma vez pela tua presença. Obrigada a quem está desse lado. E hoje vai ser mais um dia em que vamos refletir com o nosso querido Saulo de Tarso ainda, conjuntamente com o nosso amigo Gisiel, que agora é Estevão, e que vai ser mais uma reflexão que nos vai fazer pensar muito. E não tenho dúvidas que com a nossa Renata vai ser um programa top. Maravilha. E juntamente com vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente hoje ou no futuro, que esse programa é o máximo, a gente está ligado na eternidade. Enquanto existir internet, esse programa vai existir.
Não com a gente ao vivo, né? A gente talvez até vai ir, depois a gente volta e vai assistir a gente mesmo, sei lá. Tudo é possível nessa vida do espírito, né? Muito bom, delícia estar com vocês mesmo. E a gente tem todo esse trabalho maravilhoso que Paulo de Tarso realmente apresenta para a gente. Nós estamos com... A gente encontra nas mídias sociais muito falando sobre Paulo de Tarso. Eu acho que é exatamente por isso. Pelo seguinte motivo, nós precisamos de nos portarmos como se portou Paulo de Tarso, né? Ele aprendeu ele entendeu as falhas dele e aprendeu que ele tinha que modificar, e aos poucos, não de uma hora para outra, mas aos poucos ele foi fazendo isso. É isso que nós precisamos fazer conosco e o que a gente precisa fazer com o próximo. E não que a gente precisa cobrar do próximo, desde que o próximo cobre dele sozinho. A gente vai cobrar da gente mesmo do que a gente tem que fazer. E não precisa esperar que não é de uma vez para outra, de uma hora para outra. Paulo de Tarso também demorou um bocadinho ali. E a gente talvez precisaríamos de muitas outras reencarnações, né? Porque não tem ninguém me dando açoite nas costas, então, e nem quero, né, gente? Vamos esperar isso tudo. Mas a gente não pode começar esse programa sem pedir o quê? A proteção da espiritualidade, né? Então, nós vamos começar com uma oraçãozinha, já para dar uma iluminada no nosso presente e no seu presente, tá bom? E nossa oração agora vai a Ti, Mestre Jesus, por mais esse dia em que nos colocamos à Tua disposição, em que aproveitamos tudo aquilo que nos deixaste como motivo de oração, de aprendizado, para nossa própria evolução pessoal. Aprendemos, Mestre Jesus, que devemos estar sempre conectados com a Tua vontade e com o Teu amor, porque somente quer de nós o bem, mesmo que no momento possamos não entender as vicissitudes, os problemas que se passam no nosso dia a dia. Então, Mestre Jesus, que nosso coração possa se encher de esperança, de alegria e principalmente de fé, porque sabemos que estará conosco sempre que estivermos falando de Ti, reunidos em Teu santo nome. E assim, damos mais uma vez início a esse lindo estudo com a bênção, com a vossa bênção e a bênção também do nosso querido Paulo de Tarso. Que assim seja. Eu não tenho dúvidas que o Paulo de Tarso está nos abençoando aqui também. Não sei se ele já está encarnado em algum planeta ou aqui, mas uma coisa eu sei. Se não tivesse a benção dele, a gente não estava fazendo esse programa. Bom, meninas, a gente vai começar hoje, ao invés de fazer um resuminho, nós recebemos algumas perguntas que já vão acabar falando sobre um resumo de onde a gente está. A Sônia até já deu comunicou, né, que a gente está já no momento, um momento muito forte de encontro, né, de embate entre Paulo de Tarso e Estevão, e para isso a gente vai apresentar essas perguntinhas para vocês, que vão ser respondidas pela nossa Renata Gonçalves, e a Soninha também pode complementar aí. Tá? Eu tenho certeza que não vai ser preciso. Eu fico aqui só ouvindo, porque eu não sou boba. Então, vamos lá, meninas. Ó, a primeira pergunta que nós temos, deixa eu colocar aqui para que vocês possam ler também, tá? Eu vou ler, mas quem precisa ver escritinho vai estar escrito aqui. Renata, a nossa primeira pergunta é a seguinte: foi feita pelo Hugo Abreu, de Afogados, Recife, Pernambuco. A pergunta é: por que, apesar de ser uma audiência pública, a plebe rude não pôde participar? A gente está ali no capítulo 6, né, ante o Sinédrio, e a gente sabe que ele está ali sendo interrogado, né, por Paulo, e tem a descrição das pessoas que compareceram. Então, era uma audiência muito importante, aberta ao público, então tinha ali os saduceus, os fariseus, os escribas, os anciãos, os representantes, os principais representantes das sinagogas, e provavelmente um grande número de pessoas. Mas para eles era muito importante os títulos e o valor financeiro. Então essas pessoas, elas eram recebidas primeiro. A gente vai entender que uma parcela grande dessas pessoas acreditavam na realização da vida aqui no planeta. Eles não acreditavam
como nós cristãos acreditamos hoje, na recompensa do pós-morte, de que a gente recebe bênçãos. Então, as bênçãos são aqui na Terra. Então, quantos valores, mais valores a pessoa tinha financeiro, mais agraciada por Deus ela era. Então, ela tinha que vir primeiro. E a gente sabe, assim, que Jesus, ele dialoga com a gente quando ele traz aquela parábola dos primeiros assentos. Ele vai dizer, né, quando fores convidado, não assume os primeiros lugares, né? Sente-se nos últimos lugares, porque se de repente o dono da festa vai te chamar, olha, vem aqui que o seu lugar é aqui adiante, é melhor do que ele dizer, olha, você sentou no lugar de outra pessoa, então retire-se. Então ele está nos convidando a pensar, quem são esses primeiros? Quem deveria sentar em primeiro lugar? Mas a gente tá lidando com uma classe onde era mais representativo quem tinha um título, quem tinha bens, quem tinha dinheiro, então eles vinham em primeiro lugar, enquanto que a grande massa não tinha. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é que os simpatizantes dessa doutrina, que estava ali iniciando, os cristãos, eles estavam na plebe. Então, quando eles impedem que a plebe entre, eles estavam impedindo também que os advogados de defesa de Estevão adentrassem aquela assembleia. Então, era como que um circo armado, preparado, onde todas as pessoas estariam em massa contra o interrogado. A plebe simpatizava com ele, porque ela tinha nele um benfeitor, ela tinha nele, não só em Estevão, mas nos homens do caminho, um representante, alguém que estava defendendo os interesses, quando cuidava, quando amava, quando socorria, na sua indigência. Muito bem. Mais ou menos o que aconteceu com Cristo também, quando foi julgado, não é? Fizeram o mesmo filtro ali, né? Sim, provavelmente sim. Muito embora a gente não tenha um registro histórico de quem compareceu, mas quando a gente tem a descrição, a gente via que eram pessoas importantes. Importantes para o mundo, né? Não importantes necessariamente para Deus, né? Então, não que entre esses homens ali não tivessem alguém que simpatizasse por Estevão, mas a grande maioria eram os pobres e oprimidos, conforme a gente tem a narrativa evangélica, que eram simpatizantes da causa, né? Então, era um complô, né? Uma situação armada contra ele. E o próprio Estevão percebeu isso, né? Até antes de... A gente viu, né, na leitura, né? Que ele percebeu tanto que ele pede que os apóstolos não fossem, né? Isso, ele temia por eles, né? Porque eles poderiam também ser presos, poderiam ser condenados. E as condenações, na época, eram, às vezes, ter que levar um cordeiro para sacrifício, ou vários, né? Então, eles não tinham recursos para pagar as multas que, porventura, fossem impostas a eles, né? Se eles estivessem ali conjuntamente. Então, ele faz isso para proteger, tal qual o próprio Cristo fez, né? Ele foi sozinho. Não que ele contasse, ele conta, quando a gente tem ali ele na oração do horto, ele conta com a vigilância dos companheiros, mas os companheiros dormem. Nós dormimos. Nós estamos dormindo. Olá, Tavares, querido. Agora vamos lá. A próxima pergunta é de uma pessoa que... Opa, aqui. Que tem... É o Severo Santini. É quase o meu parente, Severo. Eu sou Saltini. Né? Quem sabe, né, na troca aí dos italianos que vieram para cá, não teve essa bagunça aí também, não trocaram o teu nome. Então, é o Severo Santini, no centro Curitiba, mora numa cidade muito linda. A pergunta dele é: qual era o maior ponto de divergência entre Saulo e o irmão de Abigail? Acho que tem vários, vamos fazer o maior, né? Acho que é o próprio Jesus, né? O próprio Cristo é o principal ponto de divergência, a compreensão dele. Não teria como a gente colocar nada acima de Jesus. Então, a compreensão da mensagem do Cristo, da missão do Cristo, é o principal ponto de divergência dos dois. Para ser assim, bem resumida, né? Porque se o Saulo acreditava nas leis mosaicas, né? E que era uma coisa muito mais rígida
Eu estou falando não necessariamente o que eles viviam, que a gente sabe que também eram bem diferentes do que se pregavam. Mas acho que também essa coisa entre a rigidez da lei contra a doçura, né, da lei, porque Jesus traz um Deus de amor e eles tinham um Deus de punição, de castigo, de sacrifícios, né, que você mesmo até citou aí, no caso dos cordeiros, ou então o sacrifício próprio também, né, sacrifício das pessoas, autoflagelo, ou flagelo ao outro. Então, acho que é isso. E o principal é o que trouxe, o que você falou, né, é Cristo, porque ele que mostrou essas diferenças, né? Como deveria ser a verdadeira interpretação da lei. Sim, porque a gente sabe que na lei de Moisés existe o seu conteúdo divino, né? A gente tem mais uma pergunta que vai ter sobre a questão das leis, mas existia um erro na interpretação dessas leis. Além de erro na interpretação, eles próprios ainda criaram novas leis. Leis que diziam respeito a cerimônias, a práticas, a preconceitos, né? Eles eram uma sociedade muito preconceituosa. Então, a divergência era Jesus, porque Jesus era o Salvador. Paulo não reconhecia Jesus como Salvador. Para ele era um carpinteiro simples, medíocre, que não tinha nada a acrescentar. Para Estevão, não. Estevão reconhecia a missão. Para Paulo, Moisés era maior. Não existia ninguém maior do que Moisés. Agora, Estevão já reconhece a grandeza de Moisés, mas não como absoluta, porque ele era um servo do Cristo. E ele vai reconhecer a missão de Jesus como dando continuidade à missão de Moisés. Para além disso, o coroamento da mensagem de Moisés. Então, nesse movimento, ele coloca Jesus acima de Moisés. Isso para Paulo, para Saulo, né, e os demais companheiros ali de crença, era blasfêmia. A senhora vai querer falar alguma coisa? Posso para outra perguntinha? Você pode avançar, eu disse que eu tinha a certeza que não tinha nada a complementar. Vamos continuar. Só eu que sou intrometida aqui no meio. Vamos então para outra pergunta que a Renata já deu o spoiler. E que é, na lei, a pergunta é de uma pessoa que tem um nome lindo, Maria de Nazaré, Rosário, Maranhão. Ela tem um nome bonito, mora num lugar bonito, ainda no Maranhão, numa cidade bonita, ainda no estado maravilhoso que é o de Maranhão. Então, a pergunta da nossa querida Maria de Nazaré é: na lei hebraica em vigor, onde os homens do caminho estavam infligindo essa lei? A gente introduziu um pouco isso, né, porque eles tinham os 10 mandamentos, mas eles não seguiam só os 10 mandamentos, eles tinham leis civis que regulamentava a vida em sociedade. E tinham também as leis cerimoniais. Então, eram várias, não tem como a gente citar todas elas aqui, mas a gente pode pensar, por exemplo, a questão do sábado. O sábado, para eles, era santificado. Então, eles deveriam trabalhar para que no sábado eles não necessitassem do trabalho. E eles guardam esse sábado até hoje, né, o Shabá deles. E é uma coisa assim, a gente teve a oportunidade de estar em Israel num sábado, e no hotel, o elevador, ele fica programado para parar em todos os andares, subindo e descendo, porque eles não podem apertar o botão do elevador. Então, vocês imaginam o que é isso no edifício de 20 andares, né? Você chama o elevador e simplesmente o elevador não vem, porque ele vai 20, 19, 18, e para subir também. Então, a gente imagina assim, olha, o quanto que isso é importante para eles. Eles acreditam que Deus tem momentos onde Deus está mais piedoso. E a mensagem de Jesus é assim, olha, Deus é misericordioso o tempo todo. Eles acreditavam que eles eram o povo escolhido. Então, os gentios, eles não faziam parte. E a gente tem aqui agora Estevão, a gente tem Jesus e Estevão dando continuidade, dizendo que Israel é o mundo inteiro. Ou seja, vocês não são melhores do que ninguém. Todo mundo é igual, somos todos irmãos. Então, isso feria os princípios que eles traziam, de que eles eram soberanos, de que eles eram o povo escolhido. Jesus curava no sábado, Jesus ensinava no sábado. Isso para eles era uma ofensa. Aí a gente vai entender que os discípulos, com toda certeza, davam continuidade a isso. Então, se a pessoa estava tendo necessidade
de ser alimentada, de ser amparada no sábado, ela não deixava de ser alimentada e amparada no sábado. É claro que hoje, por exemplo, se você chegar em Israel um sábado, os hospitais funcionam, porque uma pessoa não escolhe o dia que ela vai dar um infarto, por exemplo, né? Então, o pronto atendimento funciona, mas eles não agendam uma cirurgia para um dia de sábado, igual poderia acontecer no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, eles se organizam, serviços de emergência funcionam. Mas a gente voltando nesse tempo... Não, e ainda tem, lembrar, ainda tinham os impuros, né? Que eram os tinham lepra, né? Que eles consideravam como impuros, que não tocavam. Todas as doenças de pele, né? A gente vai entender que nem todas as pessoas tinham realmente a hanseníase ou a lepra. Qualquer doença de pele, a gente tem aí a gente não sabe os nomes científicos de todas, né? Mas a gente tem várias doenças, a psoríase, né? O que é vulgarmente conhecido como fogo selvagem. Qualquer coisa que atacava a pele, eles classificavam tudo dentro da lepra. Havia a lepra também, havia a hanseníase também, mas nem tudo era. E havia os sangramentos, né? As mulheres eram consideradas impuras, né? E Jesus estava lá curando a hemorroíça, Jesus conversando com a adúltera, conversando com a Madalena. Então, os discípulos, eles continuavam parando. Então, as jovens, elas engravidavam, as famílias colocavam para fora de casa. Os discípulos recolhiam. A Casa do Caminho fazia parto, tá lá no Contos Dessa e da Outra Vida. Irmão X vai descrever, eu já citei aqui no outro programa, esse capítulo, não lembro qual é o capítulo, Contos Dessa e da Outra Vida, o trabalho que eles faziam na Casa do Caminho. Então, isso pra gente hoje, que já se alimenta da herança desse trabalho iniciado por eles, é uma coisa tão comum. Fala assim, como assim? Isso é uma inovação? Mas para a época era. E essa inovação que eles traziam feriam esses princípios de raça, de orgulho, essas leis civis, as leis cerimoniais, o simples lavar as mãos. O lavar as mãos não era por uma questão de higiene, era um ritual que eles faziam, e fazem até hoje. Tem uma ordem, qual alça segurar, qual mão deve tocar a vasilha primeiro, uma mão... Aí, tem toda uma prática que eles seguem até hoje, e Jesus vem falar para que isso, né? Não é o que entra pela boca que macula, mas é o que sai. Então, isso para eles era revolucionário demais, porque feria as leis civis e cerimoniais que eles tinham. Muito bem. Então, a gente tem aí, né, colocando, eles eram acusados de blasfemos, o próprio Cristo foi acusado de blasfêmia, porque quando ele dizia, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e ele curava, e ele dizia que fazia isso em nome de Deus, eles acreditavam que ele estava se fazendo tal qual Deus, e isso não podia. Então, o bem que advinha da prática de Jesus não era o principal para eles. Para eles, o problema era ofender a imagem de Deus, se dizendo o enviado de Deus, ou filho de Deus, ou primogênito. Isso para eles era terrível. E esses homens do caminho eram os continuadores dessa mensagem que tanto feria o orgulho deles. A gente vai aprender lá no livro A Caminho da Luz, né? Por que Jesus nasceu no seio desse povo? Porque apesar do orgulho, então eles necessitavam viver essa prova, essa experiência do orgulho para vencer. Mas eles também guardaram a imagem do Deus único, que era necessário, então eles preparavam os corações. Apesar de tanto orgulho, eles eram o povo mais preparado para receber a mensagem de Jesus na época. Monoteísmo também ajudou muito, não ajudou? Sim. Monoteísmo, com toda certeza. Então, eles tinham essa crença, eles preservaram, quando eles vieram exilados de Capela, essa imagem do Deus único, enquanto que os outros povos se deixaram levar pela idolatria. Mas onde o erro deles? O erro deles é justamente nesse ponto de não se envolver com o mundo, de se fechar nessa casta. Esse é o principal ponto, que é o orgulho. Maravilha. Sônia, você ia falar alguma coisa? Sim, eu ia só relembrar a cura no sábado, não é? Porque a Renata falou sobre a questão do sábado, e Jesus curou no sábado.
E o que é interessante é que ele, para justificar a sua cura no sábado, ele vai buscar o exemplo do rei Davi, que os companheiros estavam com fome e que entraram na casa de Deus e para poderem matar a fome, eles comeram os pães da presença, que não era suposto comerem, mas eles comeram para matar a fome. E depois ainda faz uma outra pergunta, numa outra tradução, que é, se o boi cair ao poço, vocês não vão lá buscar o boi no sábado, vão deixar morrer? Então, e ele está a fazer uma cura, está a salvar alguém. E eles ficaram sem resposta, porque eles não tiveram resposta para isto. Porque, e muitas vezes, nós nas nossas vidas do dia a dia, ficamos a pensar que temos que seguir aquele ritual e não compreendemos que às vezes aquele ritual não tem qualquer importância. Os rituais não têm importância nenhuma. O que tem importância é o que está dentro de nós. Então, se o meu ato for ajudar o outro, não interessa se eu estou ou não a cumprir o ritual. O que interessa é que eu estou a ajudar o outro e que estou a fazer bem ao outro. E este pensamento é um pensamento que ele não tem. Que Saulo, quando vai à casa do caminho, vai exatamente reparar que ele está a cuidar das pessoas que estão doentes. Para ele isso é um escândalo. Porque, por aquilo que a Renata falava há pouco. Porque eles não cuidavam, eles punham de parte. E isto é uma evolução na nossa sociedade. Porque houve várias pandemias ao longo do tempo, mas a pandemia mais recente nós cuidávamos dos nossos mesmo colocando de parte. No sentido em que eles ficavam isolados, mas não deixávamos de ir lá cuidar. Né? Esperávamos que passasse. Então, o que quer dizer? Temos uma evolução, mas esta evolução não dá saltos facilmente, nem é tão rápida assim. Porque a ignorância, e era o caso, a ignorância das doenças, porque não se sabia como é que a doença aparecia. Não havia esse conhecimento científico que hoje temos. Então, eles tinham medo de ser contaminados. Esta é que é a realidade. Então, a partir desse momento, há ali uma brecha, né, de falta de entendimento do que é o amor. Porque o amor é doação. É ajudar mesmo que nos possamos colocar em risco. Não deixar de fazer porque é o certo. E isto é um passo que Gisiel já tem, por exemplo, já tinha essa conquista. Também já tem a nossa amiga Abigail, ele já tem essa conquista espiritual. Por isso, se eles conseguiram, e eu vou dar spoiler, não vou. Por isso, Gisiel conseguiu entender o Cristo, não é? Eu ia dar da Abigail, mas não vou. Conseguiu entender o Cristo exatamente porque ele vivenciava isso no seu íntimo. Para ele aquilo não era novidade nenhuma. Mas o nosso Saulo de Tarso não deixa de ter lá a semente. Tanto que ele não deixa que ele ouviu a Abigail e tentar convencê-lo a que ele passe novamente para Moisés, não é? Apesar de que ele está ali num sentido de uma vingança, porque no fundo é o orgulho ferido dele que está ali, mas ele está a tentar que a vingança pode ser ele dizer que não é bem assim como ele estava a dizer antes. Portanto, é humilhar. Portanto, ele não tem um grau de perversidade tão grande como às vezes nós pintamos que ele tem. E isto é bom que a gente comece a pensar. Nós, na nossa vida de dia a dia, fazemos isto muitas vezes. Nós humilhamos o outro, vamos contar a história à nossa maneira, vamos distorcer para que os outros fiquem do nosso lado. E depois estamos a cometer o mesmo ato. Só fazendo uma correção, eu usei o termo, né, fogo selvagem, porque me faltou o nome científico da doença, né, eu usei o nome popular, o nome é pênfigo. Ok. Então, muito bem. Amigas inteligentes é assim. Bom, então vamos começar. A inteligente é que sabe pesquisar no Google. Às vezes eu estou falando com vocês, as pessoas ficam olhando. O olhinho dela fica para lá e para cá, porque eu fico vendo as mensagens aqui, eu fico procurando também para poder, se precisarem de alguma coisa, eu tentar dar algum help. E a Renata também. Bom, vamos continuar o nosso livrinho? Livrinho não, porque é grosso. Hoje eu estou sem o livro, eu vou ler o meu PDF. Renata, o seu livro, pode dizer para a gente qual é a página, por favor? Eu estou na página 130, o meu é esse. Isso, Paulo Estevão, página 130, edição da FEB, Da Federação FEB, Espírita Brasileira. Sônia, você está no PDF? Num PDF, que a minha versão é a página 67. Ok. E eu também estou no PDF e a minha versão é página 65, tá bom? Então, nós estamos no parágrafo que começa com desprezo o valor puramente convencional. Então, vou só dar uma introdução, eu vou ler o outro anterior só para vocês entenderem o que é esse bate-papo. Na verdade, o Paulo de Tarso estava comentando, né, sobre, ia começar não, ele falou
sobre as acusações. Então, eu vou ler o parágrafo anterior, ok? Mas a gente continua os comentários a partir de desprezo. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo nosso... começando. Sois israelita e jovem ainda, Saulo dizendo para Estevão. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tiraria esta palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia? E aí vem Estevão. Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Como eu não estou olhando vocês que eu estou lendo na tela, qualquer coisa eu vou falar tá bom? Tá, e vamos só pensar, né? Então, ele está aqui comparando Jesus e o mundo, né? Saulo oferece para Estevão. Ele oferece para ele as regalias que o templo poderia oferecer para ele, que era um jovem tão inteligente. Ele teria um futuro brilhante ali como rabino, dado o seu conhecimento, a sua capacidade de argumentação. E ele vai dar essa resposta maravilhosa, né? Que ele desconhece o que o mundo poderia oferecer para ele diante do Cristo, né? E o que? A nossa verdadeira segurança, o mundo não pode dar segurança, o emprego não pode dar segurança, um casamento não pode dar segurança, uma amizade não pode dar segurança. Onde reside a verdadeira segurança? Na consciência iluminada com Deus e para com Deus. É o dever cumprido. É a consciência de que nós estamos quites com a providência divina, fazendo o máximo ao nosso alcance. Porque a caminhada lá é individual. Então, cada um vai iluminando a sua consciência gradativamente. Então, às vezes, a gente tem um companheiro do lado que tem a consciência mais iluminada. E o papel dele é auxiliar, amparar, para que nós todos possamos caminhar. Certo? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas você não dá conta de fazer isso? Nossa, mas isso é tão fácil. Às vezes, para a gente é fácil. Mas a gente tem as nossas dificuldades em outras áreas. Porque se nós não tivéssemos as dificuldades, nós não estaríamos dizendo isso para o próximo, e provavelmente a gente não estaria aqui nas paragens, enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos. A gente sabe que existem espíritos missionários, que vêm com uma missão maravilhosa, mas que provavelmente nós ainda não, pelo menos digo por mim, né, ainda não está no número desses ainda, que ainda estou em luta com muitas imperfeições. E não nos podemos esquecer que esses que vêm em missão têm uma vida de muito sacrifício. Basta nós olharmos para a história da humanidade. Mais recentemente, basta olhar como é que começou a vida do Francisco Cândido Xavier, que é o nosso missionário espírita. Vamos dizer assim, vamos considerar desta forma. Eu considero que sou portuguesa, eu posso considerar. Depois, estou imparcial. Depois temos também a questão da Madre Teresa de Calcutá. Se nós formos analisar as dificuldades que ela teve ao longo da sua vida com essa missão que ela fez, né? A freira sair para a rua, fazer o bem na rua, né? Que é uma coisa que até aquela época isso não acontecia, ir buscar, né? É um trabalho diferente. Nós podemos compreender o sofrimento. Mahatma Gandhi também, se nós formos ler a história dele, vamos ver que inclusive no final do vídeo tentaram distorcer como é que ele funcionava na sua vida. E temos isso com Jesus, não é? Em que Jesus é o nosso maior missionário que tivemos no mundo e nós vimos como ele terminou e como é que foi a vida dele, não é? Então, nós precisamos de compreender que a vida na Terra não é um paraíso. A vida na Terra, que é uma escola, é um hospital, é uma prisão para nós, espíritos, em evolução, que necessitamos de progredir, precisamos vir cá para podermos aprender uns com os outros, na convivência uns com os outros, os bens morais que estão dentro de nós em ponto natural, né? Porque eles estão cá. Porque a lei divina, a lei de Deus está em nós. Então, os bens estão em nós. Nós precisamos de nos cultivar.
Então, nós temos bondade em nós se quisermos. Nós temos a renúncia se quisermos. Nós temos a abnegação se quisermos. Precisamos é de força de vontade. Nós somos para ele, Jesus era um fracasso. Exatamente. Porque ele não havia obtido a glória no mundo. Eles viviam pela glória do mundo. Exatamente. Os títulos, o reconhecimento, os aplausos do mundo. Por isso eles, como esperar, né? Ele morreu numa cruz entre ladrões. Que homem, o que ele tem a oferecer? Viveu de forma paupérrima, né? De favor com os outros, dormir na casa dos outros, né? Não tinha um trabalho. Não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Exato. Então, se pensarmos bem, esses são os verdadeiros missionários, não têm onde reclinar a cabeça. E nós precisamos começar a pensar sobre isto, porque nós temos uma visão também errada, porque nós hoje em dia ainda continuamos a ter uma visão errada, apesar de termos a vida do Cristo. Muitos de nós, dentro do cristianismo, estamos a falar das várias ideias que existem dentro do cristianismo, temos a ideia da suntuosidade. As grandes catedrais, as grandes igrejas, o ouro. E uma das coisas que eu posso aqui referenciar é que quando o Papa Francisco chegou, vamos dizer assim, porque agora vamos falar do outro lado, a primeira coisa que ele disse é que as igrejas antigas e os conventos não serviam para ser hotéis, deveria ser para receber os que estavam na rua, os que necessitavam, os que estavam sem abrigo. Então, este tipo de postura é de acordo com o mestre, que era o que fazia a Casa do Caminho. E esse pensamento, apesar de nós seguirmos o Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça, que nasceu numa manjedoura, vamos dizer assim, não é coadunante com a nossa própria postura dentro das várias fações cristãs. Mesmo dentro do Espiritismo, agora falei de um lado, agora vou falar do outro. Dentro do Espiritismo, também às vezes há uma ideia de subtilicidade. Temos que ter, assim, grandes eventos. Não, a gente tem que ter vivência de amor uns com os outros no sítio onde nós estamos. Porque nós somos cristãos onde nós fomos colocados. Não interessa um grande evento se lá não tiver o Cristo. Porque se lá só tiver feira de vaidades, não vai estar lá o Cristo. Porque o Cristo está onde está a humildade. Então nós precisamos de começar a pensar um pouquinho sobre isto. Claro que podemos ter grandes eventos e está lá o Cristo, se as pessoas estiverem de acordo com essa vivência. Precisamos começar a pensar sobre isto. Quando nós temos eventos em que as pessoas não podem entrar porque não têm dinheiro para entrar, é para pensar sobre. Porque é exatamente igual ao que temos aqui. Porque aqui temos exatamente as pessoas não puderam entrar pobres porque os outros eram ricos. E o espiritismo não é só para os intelectuais e para os ricos, é para todo o mundo. Então todos devem ter direito de poder ir e estar presentes. Infelizmente, pelo menos por aqui, a gente tem visto muitos eventos espíritas que segregam. Então, você vai gastar em termos de real, uma família como a minha, de 4, né? Às vezes, com ingresso, a gente vai gastar R$800. Só com ingresso, né? Fora que você está numa cidade, hospedagem e alimentação, né? E tudo outro. Então, você imagina, né? Eu preciso de R$200 ou mais, tem congresso aí que está R$250 a inscrição, para você passar 4 dias no congresso. Aí as pessoas falam, nossa, mas o congresso ele tem custos, ele tem, mas você vai escutar um grande palestrante desde que você tenha recursos para tanto. Né? Acho que isso é uma vantagem dos trabalhos digitais, né? Dos estudos digitais, dos bate-papos digitais, porque aqui está livre, você só precisa ter a sua internet e o teu celular, ou o teu computador, ou o teu iPad, o que for. E dentro do seu lar você já consegue fazer isso, atraindo energia boa para dentro da sua casa. Isso é outra coisa importante. Você não está indo no centro espírita ou na igreja, fazendo o seu trabalho lá, atraindo, deixando com aquela energia linda, maravilhosa, e quando sai, cai tudo em cima de volta, né? Porque você ainda não mudou por dentro. Agora, quando está dentro da sua casa, você já começa a mudar as companhias que acompanham, aqueles que frequentam o seu lar. Você está ouvindo pelo celular, no conforto do seu lar. E pode trair pessoas. Eu estava conversando ontem com a minha cunhada, ela leva pessoas na casa dela para eles poderem assistir palestras, para poderem fazer reuniões espíritas, vamos dizer assim. Porque uma reunião espírita não é aquela que você vai, tem que ter a psicografia, tem que ter Não, uma reunião espírita é alguém que está falando sobre, no caso, a gente que é espírita,
alguém que está falando sobre Cristo, por exemplo. Vamos chamar de reuniões crísticas, né? Então, isso nos proporciona a internet e é de graça. Outra coisa, dá de graça o que graça recebestes. Todo o conhecimento que nós temos, espírita, foi dado pelos espíritos, não é nosso. Francisco Cândido Xavier, eu vou novamente, porque eu sou portuguesa e passo, o nosso maior médium que nós tivemos nos últimos tempos, aquele que nós podemos considerar uma boa pessoa, que era maleável aos bons espíritos, como nos diz o livro dos médiuns, que tem que ser um médium. Bom médium é aquele que é maleável aos bons espíritos, ou seja, vivencia o amor. Esse nosso irmão recebeu muitos livros. Eu não me recordo qual é o número, mas sei que são 400 e tal. E desses livros que ele recebeu, ele não recebeu um único tostão para ele. Esse dinheiro foi todo doado a instituições. Não sei o que fazem hoje em dia com isso, mas sabemos que ele não recebeu. Ele, Chico Xavier, não recebeu. Então nós temos que pensar como é que nós estamos a utilizar este conhecimento que serve para nós podermos crescer no sentido do bem. Qual é o nosso intuito quando fazemos a utilização desse meio? Se é mesmo para nós aprendermos, porque o primeiro ouvinte somos nós. Eu que estou aqui a falar, primeiro é para mim, porque eu sou o meu primeiro ouvinte. Sou o que estou a pensar, portanto, eu estou a falar para mim. Se eu aplico isto à minha vida, e se depois eu quero transmitir mesmo aos outros a vivência real do espiritismo. Porque a Renata às vezes fala isso, mas hoje vou falar eu. Muitas vezes nós trazemos para dentro do espiritismo o que não é espiritismo. Mais à frente nós vamos ter uma discussão sobre isto, também neste livro. Eu não vou falar agora sobre isso, mas é um spoiler. Temos isso mais à frente noutro sentido, que é trazer para dentro do cristianismo coisas do judaísmo. Mas nós temos que passar as coisas ao crivo da razão. Então precisamos compreender o que é espiritismo do que não é espiritismo. E não podemos trazer para dentro do espiritismo. Então precisamos de conhecer, ter as bases, ter Kardec, para podermos discernir as coisas. Porque sem isto, sem estudo, não nos vai servir de nada. E o estudo serve também para aquilo que eu disse. Quando nós estamos a estudar, estamos a ser associados pelos bons espíritos que nos vão dando intuições para que nós possamos melhorar o nosso interior e sermos melhores cidadãos no mundo. E eu por agora vou-me calar. Para agora vou me calar é bom. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. Bom, então vamos lá. Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. Eu já li isso, né? Desculpa. Que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário, como disse a Renata, né? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo de Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendeis? Um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Eu acho que ele aqui assinou a sua sentença, porque ele está a dizer que, afinal, todas as pessoas são filhas de Deus, coisa que, para o povo judeu, que se achava o povo eleito, é muito complexo. Já tinha assinado antes noutras situações, mas aqui, claramente, ele está a dizer: nós não somos o povo eleito, nós somos todos iguais, independentemente de qual é o povo a que pertencemos, porque somos filhos de Deus. Então vejam só a forma como Josiel coloca as coisas. Ele sabe, ele tem consciência do que está a fazer e tem coragem para o fazer. E às vezes nós negamos o Cristo. Negamos o Cristo quando alguém, por exemplo, aqui em Portugal era muito comum dizer: vai com Deus. Ou até amanhã, se Deus quiser. E eu recordo-me daqui de uma situação que foi uma jornalista que sempre fez isto a vida inteira. Essa jornalista, cada vez que termina um programa que é dela há não sei quantos anos, ela termina sempre a dizer: fiquem com Deus, ou uma expressão assim parecida com esta. E uma jornalista que não é crente, resolveu achar com a idade dela, sendo que a senhora já é jornalista há muitos anos, portanto tem uma idade que já é larga, experiência larga, achou que com a idade dela podia dizer que, sendo um canal do Estado que é laico, não se pode usar a palavra Deus. Então pensemos sobre isto. É claro que a pessoa em questão permaneceu a dizer que a mesma frase que diz há não sei quantos anos, porque tem essa liberdade. Mas pensemos, porque estamos num país livre, não é? Mas pensemos ao ponto que chega de nós acharmos que não pode dizer a palavra Deus.
ou fica com Deus, vai com Deus. E depois nós, como o outro, tu acreditas em Deus, e nós muitas vezes ficamos calados, em vez de dizer, sim, acredito, se tu não acreditas, tudo bem, mas eu acredito. Permanecermos com esta coragem é muito complicado em muitas pessoas, porque na realidade as pessoas estão mais preocupadas com a opinião do outro do que com a opinião de Deus. Que aqui a Renata já hoje frisou, que ele está mais preocupado com a opinião de Deus e da sua consciência do que com a opinião dos outros. E cada vez mais nós precisamos de perceber que não é a opinião dos outros que importa. É a nossa consciência que tem que estar tranquila e a nossa vivência com Deus que deve importar. E tem uma profecia, né, que ele coloca aqui no futuro, né? Compreendereis um dia. Eu acho que nós também estamos nessa caminhada, porque a gente ainda se fecha muito. A gente se fecha na nossa opinião própria, né? A gente se fecha no nosso grupo familiar, a gente se fecha dentro da doutrina espírita. Então, a gente ainda se acha, às vezes, muito melhor do que as outras pessoas, porque a gente tem o conhecimento espírita. Então, a gente tem que caminhar para tirar Jesus dos raciocínios, para colocar ele no coração. Porque isso é de outra ordem. E a gente não precisa ser cristão para ter Jesus no coração. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apuros, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Olha lá, a denunciada de Neemias, não era de Saulo, né? Lembra a história, né? Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios, que foi o que a Sônia contou agora. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Depois de longa pausa. Lembrando, né, que eles precisavam da presença dos romanos ali, nesses julgamentos, porque eles não tinham a liberdade de deferir uma pena capital sem a aprovação do império. Então, eles necessitavam dessa parceria, porque eles, apesar de todo esse orgulho aqui, eles eram escravos. Era um povo escravizado. Eles estavam ali sob o domínio romano. A diferença é que os romanos permitiam que eles continuassem as suas ideias, não é? Na escravatura anterior não era bem assim. E nós sabemos que temos exatamente aquela ausência de Moisés, que vai ao monte receber os 10 mandamentos, né? Através da questão mediúnica, dos efeitos físicos, e eles estavam contaminados pelas ideias politeístas e fazem exatamente o quê? A colocação do bezerro de ouro, né? Então, e depois aí chega Moisés e isto parou, né? E temos aquela ação que nós conhecemos, então, tantas vezes é falado. Nós temos muita tendência a isto também. A partir do momento que nós não temos a fé consolidada, qualquer coisa faz com que nós vacilemos e vamos procurar uma solução alternativa que facilite a nossa vida. Nós queremos varinhas de condão, varinhas mágicas, e não existem varinhas de condão nem varinhas mágicas. A varinha de condão é o amor em ação. A varinha de condão é aceitarmos a nossa vida como ela é, naquilo que não podemos mudar. E fazer a nossa parte de perceber o que é que podemos fazer para mudar aquilo que é possível de ser mudado. Então nós precisamos de compreender que não há soluções fáceis. O espírito é um ser independente e que a sua solução está dentro de si próprio. Então nós precisamos de cada vez mais olhar para dentro de nós e fazer o conhece-te a ti mesmo para perceber quem somos. Porque só vamos nos curar no sentido espiritual, porque é isso que importa, porque o corpo vai cá ficar e nós vamos para o plano espiritual. Nós só vamos, no fundo, ser curados espiritualmente e chegar em melhores condições ao outro lado da vida do que aquelas que entramos aqui, se nós fizermos a nossa transformação moral. Agora, se nós vivermos a nossa vida só, a ir ao passe, mas não fazemos nada para mudar, ou bebemos a água fluidificada, ou vamos ao Evangelho, mas depois sai porta fora e continua a ser maledicente, continua a ser caluniador, continuo a viver a minha vida mundana de festas, bebida em excesso, sexo em desequilíbrio e tantas outras coisas, na realidade, quando eu chegar ao outro lado da vida, a minha própria consciência vai dizer: tu tiveste a oportunidade, mas não fizeste nada.
para fazeres com que a tua vida fosse melhor agora aqui deste lado da vida. Então nós precisamos cada vez mais perceber o quanto é importante nós termos verdadeira fé. E a verdadeira fé só é possível com a vivência real daquilo que nós dizemos que somos. Se nós dizemos que somos cristãos, nós temos que vivenciar o cristianismo. Inclusive naquilo que não nos interessa. Porque nós estamos ainda habituados muitas a coisas que não são boas para nós e que nós sabemos que não é correto, mas continuamos a fazer. Mas não vamos poder dizer que não sabemos, porque os espíritas sabem as consequências desses atos. A partir do momento que nós temos o conhecimento, já não há forma de dizer que não sabemos, porque a nossa consciência sabe. Então, mais vale que nós comecemos agora a fazer um novo amanhã, um novo começo, do que permanecermos na nossa linha de mantermos sempre no mesmo estágio, de papa-passas, vou dizer assim, porque não vale a pena, porque eu vou sair porta fora, eu vou atrair a mesma coisa que me vou lá, porque eu não me modifiquei. Exato. Então, vamos. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. Às ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo, que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras, aguardo vossa confirmação. Interpelado, dessa vez, endereçou-lhe o significativo olhar e murmurou. Por que aguardais minha confirmação, se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo, e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. A gente vai parar por aqui, porque nós já estamos no prazo, no tempo. Mas é maravilhosa, né? Essa declaração dele de amor a Jesus, a causa de Jesus, e não é só uma questão de palavras, é uma questão de coração, né? Eu até comentava ontem no encontro que eu estava, eu comecei a ler com a Luísa, que é a minha filha mais velha, né? Nossa, minha e do Glauco. Ela está com 15 anos, o livro Renúncia. E vocês vão lembrar ali que logo o livro ele inicia com um diálogo ali entre Alcione e o Pólocos, né? Ela vem encorajá-lo na sua nova experiência para reencarnar. E antes que ela se faça visível, ele está dialogando com alguns companheiros. Justamente ele está encorajando os companheiros da importância do esquecimento do passado, dessa nova existência. E a hora que esses companheiros se afastam, fortalecidos pela palavra dele, ele próprio mostra o seu medo e a sua fraqueza. Nessa hora ela chega e eles começam a dialogar, e ele fala uma coisa que é muito interessante, porque ele tinha falhado nas últimas existências, porque ele já tinha Jesus nos raciocínios, mas não tinha no coração. Então isso assim me tocou profundamente, porque a gente está diante de uma personalidade que tem Jesus nos raciocínios e no coração. É melhor que a gente tenha Jesus no coração. E essa companheira ontem que a gente fez uma confraternização na casa dela faz um trabalho maravilhoso de enxovalzinho. Tem um grupo entre espíritas e não espíritas e a gente se emocionou muito porque antes dela abrir a casa e mostrar tudo pra gente, ela disse assim, olha, eu queria ser como vocês, que sabem falar. Aí eu falei, não, eu queria ser como você, que já sabe fazer, né? Então é uma diferença muito grande. E às vezes a gente se acha assim, tão esperto, né? Porque sabe uma passagem decorada, porque lembra uma citação de um livro, e a gente tem trombado aí com muitos, muitos antigos sacerdotes aí dentro do meio espírita, né? Caindo no mesmo erro. Sabem falar muito bem. E às vezes até a gente também, não vou dizer, não estou dizendo vocês, mas às vezes até a gente, alguém
pode encontrar com a gente, comunicar, falar, eu ouvi, não sei o quê. A gente tem que, naquele momento também tem que fazer um exercício, peraí, mas ali é um trabalho, não sou eu, não é meu, é um trabalho, né? É uma obrigação minha, não estou fazendo favor para ninguém, é uma obrigação minha saber e, como diz a Sônia, partilhar o que eu aprendi. Isso é obrigação. E se essa partilha, no meu caso, a partilha está sendo aqui, fazendo esse programa com vocês, mas existem outras partilhas que são menores. Tudo aquilo que você faz com amor é uma grande partilha. É um ensinamento para o outro, né? Porque você faz sem reclamar, você faz feliz. E a pessoa fica assim, mas por que ele está feliz fazendo aquilo? Por exemplo, é um gari, aí não sei se é gari que limpa a rua, Sônia. É um gari e ele está feliz. Limpador de rua, sim. Isso. E ele está feliz. Por quê? Porque ele está feliz com aquilo que ele está fazendo. Então, tira o exemplo daquilo, que não importa o que você faça, desde que faça com amor. E se você faz com amor, então você não está fazendo mal para ninguém. Não? Então, assim vai. Bom, meninas, a gente já está na nossa hora. Eu já agradeço, Sônia, linda, saudade de você. Estou aqui no Brasil, gente. Renata, ela está se entregando com essa luz toda aí. Ela está toda iluminada, sentindo calor no Brasil. Ela, né? É a aura dela que está grande. E a gente aqui, olha, mas muito bom estar com vocês, muito obrigada, vocês do presente, vocês do futuro. Viram que as perguntas de vocês chegam até nós, continue fazendo as perguntas, a gente vai responder dentro dos limites do tema, tá bem? Mas se tem dúvidas também de alguma coisa que já foi passado lá atrás, pode refazer a pergunta, a gente acha um momento para te responder. O importante é que isso é um estudo, então todo estudo não pode ter dúvida. Ou então voltem, assistam também os estudos, né, as gravações, na Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook ou pelo YouTube. Tá bom? Web Rádio Estação da Luz, Tracinho Tavares, que daí vocês vão encontrar lá todos o histórico. Eu estou com uma pessoa que me mandou uma mensagem falando, aliás, mandou um abraço para todas. Mandou, não só você, Renata, todas do Paulinós e todas da Epístolas. Então, assim, essa pessoa falou assim, eu estou lendo, estou assistindo desde a primeira, mas eu estou assistindo também a última, porque eu preciso estar com vocês e eu fico na primeira também. Que ótimo. Acompanhar, é muito bonito isso. Bom, mas olha, muito obrigada a todos vocês. Sônia, pode falar? É só para ler aqui uma frase de Martin Luther King, que tu me lembraste isso quando tu falaste. E eu sou apaixonada por Martin Luther King, eu vou-vos dizer, ele não é escrita, mas eu sou apaixonada por este homem. Diga rápido que a gente já passou 1 minuto e meio. É o seguinte, se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como o Miguel Ângelo pintava, como o Beethoven compunha, como o Shakespeare escrevia. Fica aqui esta frase. E assim é. Rê, beijo, muito obrigada, minha linda. Obrigada, eu que agradeço o convite e a companhia iluminada de vocês duas, minhas queridas amigas e irmãs. Viu? Tá vendo? Ganhei uma amiga irmã, sempre. Sônia, minha linda, eu não te deixei falar. Pode falar. Já tá. Já tá. Amor, muito carinho. O meu faz carinho, coração para todos vocês, olha. Tá bom? Coração para todos, muito obrigada a todos vocês por mais esse dia. Eu já vou dar os recadinhos rapidinho. Sábado que vem, olha só o que vai acontecer sábado que vem. O Paulo Estevão vai estar com o Glauco Gonçalves, o esposo da Renata Gonçalves. A gente vai ter uma dobradinha aqui, junto com a gente. Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. Vamos dar continuidade na leitura de Paulo Estevão, no capítulo 6, ante o Sinédrio, tá ok? E nós temos, na terça-feira, continuando ainda com Paulo de Tarso, nós temos as epístolas, nós estamos falando sobre as epístolas paulinas, ou seja, as epístolas de Paulo de Tarso, depois vão entrar outras também, tá? Mas especificamente nesse estudo agora, estamos falando só sobre as epístolas de Paulo de Tarso, e nós estamos no momento no meio de Filipenses, ok? Como eu disse também, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas, toda terça-feira. Como eu disse, os estudos, né, ficam gravados na Web Rádio Estação da Luz, Tracinho Tavares, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube,
procurem e vocês vão ter esses áudios também. E quem acompanha a gente através de outras rádios, que eu não consigo saber todos os nomes aqui, mas quem acompanha a gente, acho que o Tavares vai entrar para falar. Quais são, Tavares? Eu não consigo saber todos os nomes aqui, mas quem acompanha a gente, acho que o Tavares vai entrar para falar. Quais são, Tavares? Olá, meninas, muito boa tarde. Olá, Tavares. Vamos, deixa eu só tirar aqui, pronto, agora ficou bom. Eu fiquei Primeiro eu quero falar do SOS Preces. Hoje o SOS Preces de Minas Gerais é parceiro aqui da Web Rádio Estação da Luz há mais de 40 anos, lá de Belo Horizonte. Você liga o 55, que é Brasil, pode ligar de qualquer parte do mundo, 31, que eu sei que você sabe, né, dona Renata? O 31 é de Minas Gerais, né? Muito bem. Aí, 3334-9700, você faz a solicitação de prece, conversa, tem diálogo fraterno, enfim, uma maravilha. Os nossos parceiros hoje é a TV Deus Conosco, da amiga Lia e do amigo Belmiro, lá de Maceió. Também estão conosco hoje o do amigo Amadeu, ou a Estação da Luz Espírito, o nosso amigo Amadeu aqui, Ferreira, aqui de Natal. Mas eu entrei para falar de um momento assim que eu reputo um dos melhores momentos do Espiritismo, pelo menos nesse século, porque pela primeira vez um programa espírita chega à TV aberta. O programa Momento Espírita da Fé Paraná, da Federação Espírita do Paraná. Esse programa tem mais de 25 anos e começou basicamente com a Estação da Luz. Eu me lembro bem que o CD 1, 2 e 3 a gente tem que ficar repetindo, porque só tinha esses três, né? E nós só tínhamos esses três. E aí o Momento Espírita hoje, né, está nascendo um momento sublime, porque segunda-feira próxima, dia 11, às 13h50, horário do Brasil, vai estrear o programa Espírita na TV Bandeirantes. Então é a primeira vez que um programa espírita chega a uma TV aberta. Alguém pode dizer assim, não, mas Chico fez uma entrevista no Pinga Fogo, que era um programa. Chico deu entrevista para Hebe Camargo, Divaldo Pereira Franco deu mais um programa espírita numa TV aberta, mesmo de fato de direito, uma TV comercial, vamos dizer assim. É um programa espírita, não é uma entrevista, é a primeira vez. E espero que, olhe bem, eu conto aí com vocês, de Portugal, de todo mundo, para o quê? Para dar uma audiência bombástica, mais de 100%, porque aí os caras vão ver que tem um conteúdo bom e quem sabe... Eles têm ligação pela internet, não têm? É da TV, tem alguns canais, a Band pega aí no Portugal, Sônia. Pega. Vou procurar para dar audiência. Okay. E de qualquer maneira, mesmo que pegue depois, veja, porque o que é que vai ocorrer? Se perceber que realmente é um assunto consolador, esclarecedor, quem sabe a gente não consegue, a partir desse momento, dar uma guinada na mudança da filosofia das TVs a nível de planeta, né? Começando aqui pelo Brasil. Então, vamos torcer que dê tudo certo. Tá bom, meninas? Eu quero falar com vocês depois na linha interna. Por gentileza, sucesso, abraço e felicidades. Com certeza. E aí eu quero agora também, nós temos um outro recadinho para dar, que quem vai falar sobre esse recadinho é a nossa querida Renata Gonçalves, que tem um programa, eu vou chamar o programa de programa familiar, entendeu? Daqui a pouco estão as meninas juntas, mas esse programa, eu não consigo colocar a imagem aqui, eu não sei porquê, ele não está aceitando, mas a Renata vai falar. Mas deixa, eu consigo aqui, enquanto você fala, eu consigo aqui a imagem, com certeza, sem problema. Então, diga, Renata, que programa é este? A gente teve a felicidade de aceitar esse convite, né? Esse é um desafio também de estar respondendo algumas perguntas que são direcionadas para a rádio, né? Então, a gente está trabalhando um material aí de muito tempo que o Tavares tem guardado carinhosamente, né? Eu parabenizo, né, dele ter recolhido, dele fazer esse trabalho, né, nos chats, né, dos programas já há muito tempo, de ter recolhido e ter olhado para essas perguntas e visto ali um tesouro, porque elas falam de dúvidas, mas elas trazem também uma mensagem maior, porque a partir dessas perguntas a gente consegue organizá-las em temas, e falar de temas que estão no coração das pessoas, a partir das dúvidas que elas têm. Então, é um programa onde a gente responde a essas questões, né? A gente desenvolve ali uma temática, mas com um objetivo maior, que é para além de esclarecer.
possibilitar para todos nós reflexões acerca de temas que vão nos sustentar na nossa vida diária. Por isso a escolha do programa Estude Viva, para que a gente faça, né, como o Pólocos lá está dizendo, né, vencer essa etapa de ter Jesus não apenas nos raciocínios, mas também ter Jesus no coração. Aí, ó, tá aqui o programa, tá vendo? Jesus, guia e modelo, esse é o próximo tema nosso, Renata? É o próximo tema, que vai ao ar no dia 17, domingo, às 19 horas. A gente sempre tem um programa e uma reprise com 15 dias. Aí, dessa vez, a gente escolheu estar falando sobre Jesus em virtude da proximidade do Natal. Então, é um tema que é importante, né, para esses momentos onde a gente vai refletir acerca de Jesus, na nossa família, no mundo, onde a gente vê esse apelo, né, constante ao Natal, ao nascimento de Jesus. O importante é ele nascer em nós, né, então vamos juntos, né, comemorar esse Natal no programa Estude Vivo. Então todo domingo às 19 horas, só que esse domingo a gente vai reprisar o programa do domingo passado, que é o Lar. Excelente o programa, perguntas fantásticas, resposta fantástica, porque desmistifica e, ao mesmo tempo, traz o lar para o verdadeiro local onde ele deve estar, certo? Então, fantástico, amanhã, 19 horas. E eu quero... A Estação da Luz só com programação super, né? E eu quero aqui fazer uma estreia com vocês. Por isso que eu entrei e pedi aí, porque a nossa abertura é a campanha da vida. A gente vai suspender um pouquinho a campanha da vida, vai voltar no próximo ano, né? 1º de janeiro, ela volta tranquilamente. Mas aí, a partir de hoje, nós estamos com uma nova mensagem, a mensagem do seu Emanuel, né? Olha aí, a gente vai fazer questão de colocar aí para vocês. Com Jesus, por Emmanuel. Com Jesus, a vida adquire novo sentido. A dificuldade se faz bênção. Dor é alegria. Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Renúncia é aquisição. Sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Maravilha, isso. E a gente quer agradecer a Elisa, que é a menina que produz todos esses nossos vídeos, né? E aí foi fantástico, junto com o Paulo, fizeram aí a locução, certo? Então, é com grande prazer que a gente estreia essa abertura que vai permear aí pelo Natal aqui da Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, meninas. Show de bola. Muito obrigada, Tavares. Meninas, então, olha, muito obrigada. Muito bom estar com vocês, demais, muita coisa acontecendo. Mês de dezembro, gente, a gente está no mês do Natal, parece que o coração da gente fica mais alegre, fica mais caridoso, fica mais carinhoso, né? E é isso que é bom, a gente poder olhar para as pessoas especiais que estão ao nosso redor, e eu estou aqui, ó,
estou com 2 pessoas especiais na minha tela, eu tenho prazer de colocar na minha vida várias pessoas especiais. Você também tem uma. Procura ela. Talvez ela esteja precisando do seu sorriso. Meninas, para vocês, o meu sorriso. E a gratidão eterna, tá bom? Para todas vocês. Um Feliz Natal para todas. Nos encontramos terça-feira e sábado ainda com a família Gonçalves, tá bem? Beijo para vocês. Beijo, Sônia. Beijo, Renata. Fiquem bem. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.